Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. Falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre o esplendor dos intermédios patrocinados pela família Medici em Florença e como esses intermédios foram importantes para o aperfeiçoamento do material cênico teatral e como se tornaram um espaço propício para que os compositores da Camerata Fiorentina pudessem aperfeiçoar a nova linguagem musical, a monódia acompanhada. Sem dúvida, os intermédios abriram caminho para uma nova forma de teatro totalmente cantado, que daria origem à futura ópera. Hoje vou continuar essa história e falar sobre o mito Orfeu, que ocuparia um lugar de destaque nessa nova forma de teatro que estava por existir. Vamos nessa? Durante toda a Renascença, a mitologia grega foi uma fonte de inspiração. Em Florença, a figura de Apolo dominou as comemorações da família Medici, desde o casamento de Cosimo I, em 1539, ao de Ferdinando I, 50 anos depois. Porém, a mudança da hierarquia, dos valores e do simbolismo, na virada do século XVI, levou à revitalização do mito de Orfeu. Apolo era uma divindade perfeita, totalmente distante do homem, enquanto Orfeu, filho de Apolo com a musa Calíope, era um semideus. Suas dúvidas, imperfeições e fragilidades tornavam-no um herói profundamente humano, muito mais próximo dos corações e mentes dos artistas renascentistas que representavam o pensamento humanista. Públio Ovídio Naso, poeta romano que viveu entre os anos 43 e 17 a.C., também conhecido como Ovídio, conta a história de Orfeu e Eurídice em seu livro Metamorfoses. Nele, Orfeu, um herói mitológico, canta acompanhado de sua lira. Sua música possui um profundo poder de sensibilizar a todos que a ouvem. Vou resumir a história de Orfeu para você. No dia do seu casamento, Eurídice, sua amada noiva, é picada por uma serpente e morre. Orfeu, desesperado e descontrolado, vai ao mundo das trevas para tentar recuperá-la e trazê-la de volta à vida. Ele canta, e sua música e poesia sensibilizam de tal forma os habitantes do mundo das trevas que Orfeu vence todos os obstáculos. Os deuses do submundo, comovidos, consentem que Orfeu leve Eurídice para o mundo da luz novamente. Porém, impõem uma condição. Orfeu não pode olhar para Eurídice até chegarem ao mundo dos vivos. Caso contrário, sua noiva deverá voltar ao mundo dos mortos e Orfeu perderá Eurídice para sempre. Eles sobem por um caminho íngreme e sombrio. Já próximos da superfície, Orfeu, com medo de Eurídice não estar seguindo, olha para trás. Ao encontrar o olhar de Orfeu, Eurídice é puxada para o mundo dos mortos, indo embora mais uma vez, e Orfeu perde Eurídice para sempre. Orfeu é um homem que, através da sua arte, da sua música e poesia, dominou as forças sobrenaturais, mas que não conseguiu dominar a si próprio, olhando para trás e perdendo Eurídice para sempre. O mito Orfeu e Eurídice foi utilizado em Mântua pelo poeta Politiciano, como vimos no vídeo 6 sobre as fábulas pastorais. Lembra? Politiciano denominou sua obra de Fábula de Orfeu. Nela, o mito ganhou um espírito mais moderno, recebendo do poeta um enfoque mais humanista. Orfeu é um homem levado à consciência pelo poder do amor, e a música exerce um papel muito importante no drama. Orfeu canta para lamentar a morte de Eurídice, canta para enfrentar as forças de Hades, o deus do submundo na mitologia grega, guardião do lugar que recebia a alma dos mortos. Canta para lamentar a total perda de Eurídice e canta pela sua própria morte nas mãos das bacantes, sacerdotisas de Baco,
o deus do excesso e dos vinhos. A versão de Policiano da história de Orfeu certamente possuía o espírito da arte que estava por vir. E o mito de Orfeu se tornaria um dos temas mais queridos pela ópera. Mas, voltando a Florença, 3 anos depois do sucesso dos intermédios de La Pellegrina em 1589, o conde de Bardi mudou-se para Roma. Seu posto de grande mecenas das artes em Florença e líder da Camerata Fiorentina foi então ocupado por seu amigo e rival acadêmico Jacopo Corsi. Corsi, além de compositor amador, personificava a nova geração de nobres empreendedores. O grande poeta Ottavio Rinuccini e o excelente músico Jacopo Peri, importantes membros da Camerata Fiorentina, tinham uma relação estreita com Corsi, tanto nos negócios quanto nas artes. Este fato levou Florença a testemunhar, no final do século XVI, o ideal musical que os humanistas vinham tentando recriar, o modelo perfeito de aliança entre a música e a poesia, que mais tarde seria denominado ópera. Estávamos no Carnaval de 1597 ou 1598, depende do calendário que usarmos, mas você já deve imaginar, né? Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou do papo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!